Cartago delenga est. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabum essesuae cancro fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F. delendem. Alô galera, estamos de volta para o 19º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o meticuloso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Queria dar os parabéns pro nosso garoto propaganda, o nosso sex symbol aqui do podcast. Ai, pai, para! Ele, o Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Agora, toda vez que começa um episódio, começa com um takezinho da gente falando do nosso patrocinador na voz dele, do grande Douglas De Brito. Então, parabéns aí pelo seu merchan. Valeu, parça. É nóis, kkk. E eu queria agradecer também a todos os ouvintes que mandaram feedback pra gente, dizendo como é que tava essa questão do merchandise, se tava atrapalhando a propaganda ou não. Então só tivemos respostas que está tudo ok. Então vamos seguir com isso, galera, e muito obrigado pelo apoio. Agora, recapitulando... Na semana passada vimos a terceira e última Guerra Samnita, onde acontece a maior batalha que já ocorreu até então na Península Itálica. 4 exércitos se juntam contra Roma e Roma consegue dar um pau em todos juntos e se tornar a mestre da Península Itálica. Não apenas agora cidades-estado gregas ali da Magna Grécia, cidades independentes, ferozmente independentes uma das outras, e Roma agora vai pra cima deles. E agora começamos o episódio de hoje. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Eu comecei esse episódio aqui dizendo que a história, né, sempre me fascinou, gosto muito de... é meu hobby, aprender história. E eu sempre tive muita curiosidade de saber quando os povos romanos e gregos se juntam, né? A gente sempre ouve, né, da civilização greco-romana, que os romanos copiam várias coisas dos gregos, mas quando isso acontece? Então sempre quis entender, e agora que vai começar o mundo grego a realmente ser absorvido pelo mundo romano. Quem já vem acompanhando o podcast desde o começo sabe que desde as origens de Roma já tem ali um pezinho de Grécia, né? Que Roma é fundada por refugiados troianos, que são o tataravô ali, o Enéas. Meu nome é Enéas. Tataravô de Rômulo e Remo, e sempre teve comércio com as cidades-estado da Magna Grécia e sempre foi um ponto de referência à civilização grega para os romanos. Porém, do outro lado, lá os gregos, principalmente os gregos do outro lado do mar Adriático, ali onde está realmente a Grécia, né? Não as cidades-estados ali na Itália, para eles nem sabem o que está acontecendo ali, quem são os romanos. Hoje, no Globo Repórter. É mais um povo bárbaro qualquer. Ali a admiração era só dos romanos para os gregos a princípio e não o contrário. Eles mal sabiam quem era, mas vão logo descobrir. Então, só para a gente se situar um pouco melhor, né? Não é todo mundo que já entende alguma coisa de história. Então, assim, a civilização grega, né? Ela abrangia agora, no momento que ela vai entrar em confronto com os romanos, desde ali da Sicília, né? Que é a ilha ali já na Itália, que na Península Itálica tinham cidades gregas, e ela ia até a Índia, o Afeganistão, porque antes
começa agora, né, de Roma entrar em confronto com a Grécia, ela já vinha se expandindo. Então a civilização grega aí começa mais ou menos em 1200 a.C. e tem a vez de Atenas ser a potência dominante, depois de Esparta, mas eles já dominavam um espaço geográfico muito grande. Eles não dominavam com impérios e sim com cidades gregas independentes, né, mas eles tinham a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos deuses, faziam comércio entre si, só não eram dominados por uma única entidade política. Isso vai acontecer mais ou menos, né, já teve Atenas dominante, Esparta dominante, mas vai acontecer de se fundir mesmo com Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Então ele basicamente consegue unificar ali toda a Grécia, todo o mundo grego. Não era um domínio assim, a gente é um império, era confederações, é mais ou menos um esquema como os romanos fazem com os latinos, entendeu? Tem tratados, são aliados, mas quem domina era ali. E com Alexandre o Grande, né, ele vai realmente passar o rolo compressor por todo o Mediterrâneo mais civilizado. É tudo nosso. Então vamos, quem consegue imaginar ali o mapa da Europa, o Mediterrâneo, que tem aquela bota ali da Itália? É uma praga. Então da Itália para trás, né, em sentido oeste, vai ter ali Espanha, Portugal, na parte de baixo ali Cartago. Porém ali é o lado mais, vamos dizer assim, mais bárbaro, menos sofisticado do Mediterrâneo. Do outro lado do Mediterrâneo, passando da Itália para lá, que é onde já tem a Grécia, embaixo tem o Egito, onde tinha a Mesopotâmia, a Babilônia, os persas. Então assim, todas as grandes civilizações do mundo até então, ou do mundo ocidental, estavam ali do Mediterrâneo oriental, depois da Itália para lá. E é isso que Alexandre o Grande vai sair conquistando tudo. Então ele vai conquistar o Egito, ele vai conquistar a Pérsia, ele vai conquistar ali a Arábia, ele vai conquistar a Anatólia, que seria ali onde é a Turquia, ele vai chegar ali onde é o Afeganistão, até a Índia. Ele mais ou menos vai marchando 5.000 quilômetros, vencendo todas as batalhas. E aí vamos dar só uma olhadinha mais a fundo. Então Alexandre o Grande, ele chega ao trono em 336 a.C., né? Já tem o mundo grego ali unificado. O seu pai já tinha reformado os exércitos gregos, que também lutavam no sistema de falange, e eles vão passar a lutar no sistema de falange macedônia, que chama. Que mais ou menos é o seguinte, eles tinham as falanges que lutavam, né, como eu já expliquei no episódio do exército ali, o 15º, quem não conferiu, mas eles lutavam em blocos, o pessoal ia com escudo e com a sua lança, ao estilo ali de quem viu o filme 300 de Esparta. Mas o que o Felipe muda é, primeiro, ele transforma esse exército, que era como os romanos ainda estão aqui no nosso presente momento no podcast, que não tem um exército profissional. Quando aparece algum problema, quando eles têm alguma guerra, eles convocam os cidadãos a se alistarem, juntam lá quantos precisam e vão pra guerra. Acabou a guerra, todo mundo volta pra sua fazenda, sua vida normal. Então o pai do Alexandre, ele transforma ali um núcleo em profissional, que fica o ano inteiro treinando, o ano inteiro se aperfeiçoando, tem os materiais da melhor qualidade pra lutar. Então eles lutavam com a armadura completa, com o escudo, e tinham a sua lança, que ao invés de ter cerca de 3 metros como era das outras dos gregos, ela vai ter cerca de 6 metros, ou seja, era um pau muito maior. E eles, quem sabe que tamanho importa. Então eles iam com o pauzão deles lá, era muito maior do que o dos outros, e conseguiam sair espetando e matando os gregos antes dos outros gregos conseguirem espetar eles. Então ter um pauzão ajudou muito. É verdade mesmo que é mais de 30? E essa reforma, tô porcamente falando, não quero gastar muito tempo nisso, mas essas reformas quem fez foi o pai do Alexandre o Grande. E o Alexandre vai pegar esse exército e vai marchar aí por 13 anos, por 5.000 quilômetros, conquistando todos os impérios e reinos importantes. É aí que os judeus, né, vão entrar na esfera de influência do mundo ocidental, né, o Egito, os persas, como eu disse, vai até a Índia lá. Então ele realmente sai unificando tudo. E ele morre em 323 a.C., basicamente seu reino se divide, seus generais começam a lutar, a arrancar território, e aí o que foi um dia o Império de Alexandre o Grande vai ser dividido em 4 impérios, vamos chamar assim, mais um bocado de reinados. Então a gente tinha ali os maiores impérios, a dinastia dos Ptolomeus, que vai para o Egito, é daí que Cleópatra vai ser tataraneta do Ptolomeu, suposto meio-irmão de Alexandre o Grande. Aí o Cassandro vai dominar, que seria a Macedônia e a Grécia. O Lysimaco vai dominar a Anatólia, que seria ali a Turquia, e o Suleico vai ficar com a Mesopotâmia, ele que era o Império Persa e Babilônia, esses lugares mais a leste assim. E aí, além desses 4 grandes impérios
digamos assim, que mesmo quebrando em 4 ainda eles eram gigantes, ainda teriam outras cidades independentes, outros reinados. Aí que tá o Pirro do reino de Épiro. Ele era um primo do Alexandre o Grande e ele tinha um reino ali encostado no mar Adriático, onde hoje é mais ou menos a Croácia, se eu não me engano. Então, o que eu quero dizer com isso é que os gregos, eles dominavam tudo agora que era mundo civilizado, digamos assim, tirando a China e parte da Índia, mas eles estavam lá influenciando também a política, a vida na Índia. Mas assim, então tudo que a gente conhece por, né, Egito, Babilônia, Pérsia, até os gregos, Anatólia, era tudo agora controlado pelos gregos, e eles achavam que, né, pra lá pro oeste ainda eram as terras bárbaras, né? E é por isso que o Pirro, o rei de Épiro, ele vai pra Itália se engraçar, porque ele vê que pro outro lado já tá tudo conquistado. Tá dominado, tá tudo dominado. Então ele pensa em criar um impériozinho pra ele ali, dominar as cidades-estado gregas ali da Magna Grécia na Itália e também a ilha da Sicília. Esse era o objetivo principal dele. O Pirro, esse rei de Épiro, ele também tem uma história louca, porque eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tentou guerrear com a Macedônia, dominou uma parte, depois foi atacado, voltou, e ele era assim considerado um general formidável. Uns dizem que o melhor da sua época, mas ali realmente ir pra leste estava complicado. Então é aí que ele vai chegar na nossa Península Itálica e encontrar os nossos heróis. Então vamos parar de ufa, que apresentação gigante, né? Cê é louco, cachoeira! Mas é para contextualizar, e quem não entende de história antiga, pelo menos poder se situar no que está acontecendo. Agora vamos focar em Roma. Então depois, né, no último capítulo, Roma passou o rolo compressor, derrotou um exército de 4 povos ali, 4 exércitos que se juntaram contra eles, ficou a dona da região mesmo, só deixando as cidades-estado gregas ainda independentes, né, por enquanto. Então Roma foi logo resolver essa situação. Pô, eu já mando em tudo, não vou deixar umas cidades-estado aqui me atrapalharem, né? Vão ter que se unir a mim pelo bem ou pelo mal. E aí Roma começa a interferir em assuntos gregos, digamos assim. Ele começa a auxiliar uma cidade de Túrium, uma empreitada aí, e a cidade que dominava ela, que era a cidade de Tarento, uma cidade grande que tinha sido fundada por colonos espartanos há muitos anos atrás. Ela fica muito pé da vida, que Roma tá metendo o bedelho onde não deve, e aí Roma tá mandando tropas para essa cidade via barco. Os barcos pegam uma tempestade e acabam indo parar em Tarento, onde esses soldados vão ser presos e maltratados. E aí Roma vai mandar uma comitiva lá para Tarento pedindo, né, um pedido formal de desculpas e uma retratação. Só que Tarento manda essa comitiva, vai catar coquinho, expulsa os caras de lá xingando, vai pra PQP, vai dar meia hora daquela coisa. E beleza, os romanos então ficam, né, muito pé da vidas. E declaram guerra. E aí estamos no ano de 282 a.C. E a guerra começa, os romanos já logo vão pro ataque. Eles conseguem saquear a cidade de Tarento. E aí, antes da ajuda do rei Épiro chegar ainda, os nobres, a aristocracia da cidade de Tarento já quer logo fazer um acordo com os romanos e por fim nisso, né? Mas aí, enquanto eles estão preparando os documentos, negociando, chega ali um primeiro contingente de Épiro e eles conseguem atacar os romanos e tirar os romanos da cidade. E aí, em 280 a.C., o Pirro chega com todo o seu exército, com cerca de 25 mil homens, incluindo 4 mil de cavalaria e 20 elefantes de guerra. Fala, meu, elefante? Mas na Grécia nem tem elefante. E aí que tá a grande participação do Alexandre o Grande. A gente já falei um pouquinho como o pai dele evoluiu as falanges gregas. E agora o que o Alexandre o Grande faz, né, ele deixa de legado depois que ele morre, é que ele começa a incorporar elites, esquadrões especiais de outras civilizações que ele enfrentou ao exército grego, aos seus exércitos, né? Daí os elefantes que vinham da Ásia, né? Os persas já usaram contra ele, mas ele passa a usar isso e depois que ele morre, todos os seus descendentes aí, todos os gregos passam a usar. O Pirro tava bem lá longe, ele só vai ter, né, esses elefantes aí de exótico, digamos assim, mas o Império Selúcida, que ele era ali mais pro Oriente, era cheio de gente diferente, de tropas, como chama assim, peculiares. E mais o core ali, o núcleo de todo o exército grego vai ser essa falange macedônia daí pra frente, que é um corpo profissional, altamente treinado, com seus pauzões de 6 metros.
que quando eles estavam em formação num terreno favorável, realmente fica impossível. Outra mudança, para quem ouviu lá no exército, é que na falange antiga, com os seus pauzinhos de 3 metros, só os da frente ali realmente ficavam com lanças, as 3, 4 primeiras fileiras, o resto ficava só para ajudar a empurrar e segurar impacto. Nesse agora, eles vão basicamente todo mundo com o seu pauzão e eles vão das fileiras em fileira subindo o ângulo. Então começa com 45 graus até chegar a 90 graus. Então quer dizer que aquilo fazia um porco-espinho completo, digamos assim, e até quando jogavam flecha, lança neles, era dificilmente ia chegar num soldado, porque ela ia bater naquele mundo de lança lá, e se chegasse neles ia perder força ali no meio do caminho, tá certo? Então essa guerra vai colocar pela primeira vez, né, as evoluções das falanges, digamos assim, né, das falanges gregas iniciais, que vai ser o sistema manipular romano contra o sistema de falange macedônia. E também os romanos vão ver pela primeira vez elefantes de guerra, algo que para eles ainda é desconhecido. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Mas beleza, então estamos em 280 a.C., o Pirro chegou na Itália, começa seus planos para conquistar a região, mas os romanos, obstinados que são, logo reúnem um exército gigante de 8 legiões, cerca aí de 40 mil homens, e vão para o sul atrás do Pirro. A primeira batalha entre os exércitos gregos de Pirro e os romanos vai acontecer perto da cidade de Heracleia, ali no sul da Itália. Então os romanos têm cerca de 40 mil homens, o exército do Pirro tinha 25 mil que ele trouxe do reino dele, mas se juntam a ele também gente da Magna Grécia, alguns samnitas, outras tribos que eram em maus termos com os romanos também mandam soldados, então vai ficar com cerca de uns 32, 33 mil soldados pro lado de Pirro. Então a vantagem numérica estava com os romanos. Aí perto ali da cidade tinha um rio que cruzava antes de chegar na cidade, e do lado do rio pro lado da cidade estava acampado o exército do Pirro, e do outro lado do rio, chegando na cidade, começam a montar seu acampamento. O Pirro então decide dar uma olhadinha de perto, quem são esses romanos aí, esses bárbaros, a gente que estão causando tanto problema. E aí ele vai com outros cavaleiros lá, chega perto e dá uma olhada, e aí ele vê os romanos construindo o seu forte e já tem o primeiro choque, né? Porque ele imaginava encontrar uma tribo de bárbaro, e ele vê a disciplina, o método, a profissionalização dos romanos construindo o seu forte, e ele então vê que esses não são bárbaros. Eu acho que não. Bom, visto o inimigo, ele volta pro acampamento e manda a sua infantaria leve, seus batedores, arqueiros, cara que joga lança, tomar conta ali do rio, porque se os romanos resolverem cruzar, tem uma primeira tropa ali pra já atrapalhar a vida dele. Aí na manhãzinha do outro dia, as tropas que estavam ali guardando, eles não esperavam que os romanos fossem atacar com tudo, mas é isso que os romanos fazem. O monstro era o Públio Valério Levino, ele que estava comandando essas tropas, e ele manda os 40 mil atravessarem o rio. Ele fala para a cavalaria subir um pouco o rio e atravessar em outro ponto, né? Começa as primeiras linhas de infantaria leve a atravessar, atrás vem as infantarias pesadas e a cavalaria subiu um pouco ali e foi atravessar em outro ponto. Assim que eles estão atravessando, as tropas do Pirro começam a atacar os romanos no rio, jogar lança, flecha, pedra, bichelas, tudo que puder contra os romanos. Conseguem matar vários, mas os romanos conseguem atravessar a primeira linha ali de infantaria leve, começam a entrar em embate com as tropas do Pirro, e a cavalaria que tinha atravessado um ponto mais em cima vem ajudar os romanos ali, atacam a infantaria leve ali, as tropas do Pirro. As tropas do Pirro agora ficaram em muita desvantagem e voltam pro acampamento e vão contar pro Pirro o que tá acontecendo, né, que os romanos estão atravessando com tudo. O Pirro, assim que sabe do que tá acontecendo, pega a sua cavalaria e vai lá atacar os romanos para dar tempo das suas falanges, das suas tropas principais entrarem em formação. E aí ele vai atacar, consegue atrasar os romanos ali, causar um tumulto, as tropas do Pirro se formam e aí vão pro embate. E enquanto isso tá acontecendo, também as tropas, né, de infantaria pesada dos romanos também atravessam o rio, e aí começa um embate feroz. Todo mundo lutando com todo mundo, infantaria pesada, as cavalaria enfrentando cavalaria, e aquele vai não vai, e no meio dessa treta, o próprio Pirro acaba sendo ferido. Nada demais, mas ele toma um ferimento
ali e resolve se retirar. Porém, para não baixar o moral das suas tropas, vendo seu líder se retirar, ele antes passa a sua armadura, que era uma maravilhosa, era fácil reconhecer que era ele passa isso para um general seu e ele se retira para cuidar do ferimento, aí ver o que aconteceu direito. Beleza. Com a falange grega macedônia, né, em posição, é quase impossível vencê-los, porque se ficar 6 metros de distância de outro cara, é muito difícil você conseguir chegar perto deles para atacar. Então eles começam a vencer os romanos e as linhas romanas começam a ser pressionadas de volta pro rio, começa a dar ruim. Só que enquanto tá dando ruim, o cara que ficou com a armadura do Pirro de rei, ele é morto e o romano arranca a cabeça dele e começa a cavalgar pelas linhas romanas atrás ali, né, mostrando a cabeça, matei o rei, esses caras não são de nada. Isso, né, levanta o moral dos romanos de novo, que acham que o líder do exército inimigo já foi derrotado, e o exército grego começa a baixar moral porque acham que o rei deles já tá morto, né, começa a virar o jogo. O Pirro de longe vê isso e aí ele, sem a armadura dele, vai de encontro às suas linhas e começa a falar, não, eu tô vivo, eu tô aqui, isso, né, não sou eu que morri. E aí beleza, os caras realmente já levantam a moral de novo, vê que o rei tá lá, volta pro pau. E aí junto com isso, o Pirro manda os seus elefantes atacarem também. E aí de um lado, no flanco direito, tá a infantaria pesada romana cuidando, os elefantes atacam ali, mas a infantaria consegue ainda segurar o seu espaço ali, consegue estabilizar a situação. Só que do outro lado, no flanco esquerdo onde estava a cavalaria, os cavalos se assustam, nunca tinham visto elefante, nem os romanos, mas os cavalos eles entram em pânico e começam a fugir e atropelam as linhas romanas, vira aquele pandemônio. E aí os romanos, vendo que a coesão, a sua formação são destruídas aí com os cavalos fugindo em pânico, resolvem bater em retirada. Mas aí os romanos se retiram de uma forma metódica, numa retirada disciplinada, treinada, e o Pirro de novo fica em choque de ver os romanos, que até então eles achavam que era um povo bárbaro, fazendo isso. Então assim acaba o primeiro embate entre Pirro e os romanos. Foi uma vitória pro Pirro, ele conseguiu entre mortos e capturados aí 7.000 baixas nos romanos, só que ele sofre também 4.000 baixas entre mortos e capturados. Isso, assim, os dois vão conseguir repor o exército, mas ele perde vários veteranos, ele perde vários oficiais e gente treinada de mais alto escalão que é muito difícil repor. Então foi uma derrota custosa, sabe? Mas numa partida, uma comparação aí com futebol, é que nem Brasil na Copa aí do Brasil que venceu, nem lembro quem, mas machucou o Neymar e pra depois a gente tomar um pau, né? Então uma derrota que custou muito. Era a primeira vez dos romanos enfrentando a falange macedônia e enfrentando elefantes de guerra. Então se não fossem dos elefantes, no final ali virar, poderia ter sido muito mais empatada ainda essa batalha. E os romanos sempre aprendem com cada vitória ou cada derrota. Aí beleza, passou ano, os romanos vão, né, repor suas baixas, eleger novos cônsuls. O cônsul que vai liderar o exército vai ser outro Públio Décio, é aquele que o pai se mata na Terceira Guerra Samnita, o vô se mata na guerra contra os latinos, e é mais um desses daí, é mais um Públio Décio. E a segunda batalha vai acontecer perto da cidade de Asculo. Pirro também repõe facilmente suas perdas, a diferença é que ele não consegue manter a mesma qualidade, né? Então voltando agora à batalha, ali acontece perto da cidade de Asculo. De novo, as tropas vão estar separadas ali por um rio. Essa batalha vai durar 2 dias. No primeiro embate, os romanos vão levar melhor, mas não vão ser um engajamento total, né? Os gregos meio que tentam atravessar o rio, os romanos conseguem encher eles de lança enquanto eles atravessam, eles meio que desistem e ficam por isso. No segundo dia, o Pirro resolve que ele vai voltar para trás, vai pegar um terreno bom para ele, deixar suas falanges montadas e deixar os romanos atravessarem o rio, os romanos virem para cima dele. E aí os romanos no segundo dia vão atrás do Pirro, e aí de novo os exércitos entram em embate, as cavalarias nos flancos, a infantaria pesada no centro, fica bem conclusivo de novo, ninguém consegue assim dominar muito o campo de batalha feroz para os dois lados. E aí enquanto isso os romanos pegam um destacamento e mandam eles tomarem o acampamento do Pirro. Então vão fugir da batalha, sair, fazer uma manobra ali, tentar dominar o acampamento. E enquanto a batalha continua rolando, naquele empate brutal, o Pirro manda de novo seus elefantes atacar os flancos romanos, a cavalaria pelos flancos. Só que o Públio Décio tinha preparado umas cocitas.
bigas treinadas para tentar tipo enrolar a perna do elefante e derrubar ele no chão, passar 2 birras com uma corda, depois uns outros também que vinham umas charrete puxando os caras que jogava a lança nos elefantes. Inventou umas tentativas ali, algumas engenhocas e algumas táticas para vencer os elefantes. Isso dá algum resultado, os elefantes, né, demoram para conseguir se livrar desses caras, mas as tropas que vinham uma infantaria leve junto com os elefantes para auxiliar em casos assim, conseguem matar essas tropas aí especializadas em elefante. Os elefantes atacam o flanco romano e de novo os romanos vão ter que bater em retirada porque espanta os cavalos. Acontece a mesma coisa da última batalha, quebra as formações romanas e aí os romanos batem em retirada. Porém, aquele destacamento que foi tomar o acampamento consegue tocar fogo no acampamento do Pirro. Então, de novo, outra vitória para o Pirro. Dessa vez eles tiveram umas 3.500 baixas, enquanto os romanos tiveram 6.000 baixas, mas eles ainda perdem o acampamento, o que não é nada demais assim a princípio, mas perde comida, perde abrigo pra noite, então ele ainda vai perder mais alguns soldados morrendo de frio e fome aí por causa que os romanos conseguiram tocar fogo no acampamento. E aí reza a lenda que depois ele avaliando ali o campo de batalha, vendo os mortos, ele lança uma das mais célebres frases do mundo antigo, que ele tá ali, né, olhando os corpos e ele fala pra um amigo ali, um general dele: mais uma vitória dessas e nós estamos acabados. E aí dá origem a um termo que chama vitória pírrica. Em português a gente não usa muito esse termo, mas em inglês ainda é bem usual você falar que teve uma vitória pírrica toda vez que você vence alguma coisa que custa muito caro, seja, né, em qualquer situação. E esse termo serve daí, ele vai vencendo, mas são vitórias que custam muito caro e então ele não vai conseguir os seus objetivos finais. Pirro, então, vendo que deu ruim, vai oferecer termos... Deu ruim não, né? Venceu as 2 batalhas, ele oferece termos de paz generosos com os romanos, mas os romanos se negam. Eles não vão tratar com nenhum exército estrangeiro nas suas praias e continua a luta. E aí o Pirro, então, resolve mudar os planos, porque ele tinha ido construir um império para ele, né? Então ele ia dominar as cidades da Magna Grécia ali para depois ir para Sicília, que era o seu objetivo principal, a ilha da Sicília. Aquela ilha ali bem em frente à bota, assim, parece que a bota da Itália tá chutando aquela ilha. Então essa é a ilha da Sicília. Aquela ilha da Sicília era muito rica e ela era dividida entre cidades gregas e cidades cartaginesas. Então era mais ou menos o leste da ilha ali grego e o oeste da ilha cartaginesa. E os cartagineses estavam atacando os gregos, por isso que eles pedem ajuda para Pirro. Então vou resumir bem o que acontece aí, que já estamos com um episódio muito longo. Então ele vai para a ilha da Sicília, consegue virar o jogo. Eles estavam sendo atacados, os gregos, né? Eles partem pro ataque, saem dominando todas as cidades cartaginesas, dominam toda a ilha, menos uma cidade que era muito fortificada. Os cartagineses ainda tentam fazer um acordo de paz com o Pirro, falando: cara, só queremos essa cidade, o resto tudo é teu, vamos fazer um acordo. O Pirro se nega, ele queria controle total, mas já tinha passado uns anos ali, o Pirro já tinha taxado a população, cobrado altos impostos, cidades gregas que chamou ele, meio que se arrepende porque ele chega achando que é o dono da região, chega todo tirânico, cobrando altos impostos, e a ameaça cartaginesa já estava muito menor, e aí os povos meio que se revoltam e ele tem que voltar de novo para a Itália. E aí ele vai voltar para a Itália e os romanos, lógico, vão logo atrás dele. E aí estamos no ano de 275, que vai acontecer a terceira batalha entre os romanos e o Pirro, perto da cidade de Malevento. Então, de novo, os exércitos acampam a alguns quilômetros de distância um dos outros, e aí durante a noite o Pirro tem uma ideia. Do lado esquerdo, né, tem uma floresta, que aí ele manda parte do seu exército com acho que 10 elefantes ir por essa floresta à noite, tentar flanquear os romanos. Então a ideia era eles irem entrar nessa floresta, aí passado algumas horas eles saírem no lado direito romano, flanqueando eles. Assim que eles chegassem do outro lado, de surpresa, eles iam tocar suas trombetas e o Pirro ia atacar. Ia estar com o exército pronto ali, todo mundo em formação, equipado, e assim que ouvisse as trombetas eles iam atacar. E assim prender os romanos entre
os dois exércitos e, com sorte, aniquilar o exército romano. Porém, o destacamento grego que foi flanquear os romanos pela floresta, ele se perde. E em vez de demorar algumas horas, demora várias horas e só conseguem chegar do outro lado já na manhã seguinte e chega com a formação toda quebrada, vários destacamentos perdidos. E aí o que acontece? Primeiro, o elemento surpresa morre, porque os romanos já estão vendo os caras lá, já é manhã. Quando eles aparecem do outro lado, os romanos logo vêm. E outra coisa, o Pirro ficou com o exército esperando a madrugada inteira tocar as trombetas para eles atacarem. Então, o exército do Pirro também tá sem dormir, sem comer direito, então não tá uma situação favorável para uma luta. Aí os romanos vêm desse destacamento que foi tentar flanquear eles, logo vão pro ataque, vencem esse destacamento. Esse destacamento também estava com seus elefantes, manda os elefantes atacar, mas os romanos finalmente acharam uma tática que deu certo. Eles conseguiram juntar umas tropas com lança e com flecha, com fogo, que eles jogam no elefante e conseguem assustar os elefantes. Os elefantes se assustam e atropelam seus próprios soldados, né? E logo eles vencem esse destacamento do flanco. Aí se junta o exército romano inteiro e parte pro ataque. E aí o exército Pirro, que tinha ficado lá do outro lado, passou a noite em claro, não estava nas melhores condições físicas. Quando chega o embate, fica aquele embate conclusivo mais uma vez, né? Muito pau a pau os exércitos. E aí o Pirro manda seus elefantes atacarem para quebrar o deadlock ali, a situação, o empate ali, como aconteceu das outras vezes. Porém, os romanos usam a mesma técnica de flecha com fogo e lança, conseguem com seus destacamentos especiais para lidar com elefantes, conseguem fazer a mesma coisa, assustar os elefantes saem atropelando as tropas do Pirro, e aí o Pirro tem que bater em retirada pela primeira vez. E aí depois disso, os romanos mudam o nome da cidade de Malevento, que quer dizer, né, um mau evento, a Benevento, que é um bom evento. Olha aí que bonitinhos. Eu sou tão bonitinho. E Pirro volta para Tarento, mas ele recebe notícias que tá acontecendo conspirações no seu reino, estão tentando dominar o poder dele. Na Itália também, pelo fato deles terem abandonado os italianos ali para ir na Sicília, deixou parte dos seus aliados bem pé da vida com ele. E ele viu que os romanos também era muito difícil, então ele põe tudo na balança, fala, cara, quer saber? Vou tomar conta da minha terra e quando tiver tudo em paz lá, quem sabe eu volto. E deixa uma guarnição ali para tomar conta de Tarento, mas assim que ele vai embora, ele mal embarcou no barquinho dele, os romanos já atacam Tarento e dominam a cidade, e é o fim das cidades-estado da Grécia. Agora todas têm que fazer um acordo com Roma. Roma é a dona da Itália, não sobrou mais ninguém para falar um pio. E assim que a gente vai terminar hoje, pessoal, os romanos, mestres da Itália inteira, o fim das cidades-estado. Beleza? Não, hein? Excelente. Maravilha. Irado, irado. Então, só para concluir, né, a guerra com o mundo grego vai demorar mais de 100 anos até Roma conseguir incorporar, mas agora eles já sabem como os gregos lutam, suas táticas, suas armas, e foi uma lição valiosa. Porém, a treta depois de Roma vai se voltar ainda pro Mediterrâneo Oriental ali, porque Roma vira um grande império, mas já existia outro grande império ali no Mediterrâneo Ocidental, que era o Império de Cartago, né? Esse reino ali que dominava o norte da África, Sicília, parte da Sardenha, parte da Espanha. Era um exército de origem fenícia, começou como uma colônia fenícia que ficou muito rica, que virou um império em si só. E agora a dimensão de Roma vai ser lutar contra outros impérios, não é mais briga de cidade vizinha ou de região contra região, agora são impérios contra impérios. Então semana que vem a gente vai conhecer um pouco mais de Cartago e entender o que põe Roma e Cartago em rota de colisão. Acho que é o episódio mais longe que eu já fiz, mas era muito assunto pra gente tratar. Então obrigado a todos, fiquem com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.